Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Pulando os Cadáveres. Pulando os Cadáveres. Lembrando, irmãos, que se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue este canal, use essa mensagem para evangelizar. Irmãos, eu tirei esse título através de uma historinha assim. Eu encontrei outro dia um bate-papo de duas pessoas. E um estava falando lá no Rio de Janeiro sobre briga de polícia, confronto de policial com bandido, onde ficavam vários mortos. E o rapaz falava assim: eu tenho que sair de casa todo dia pulando os cadáveres, pulando os mortos ali, né? Pulando os defuntos. Aí eu coloquei pulando os cadáveres. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, em tudo dai graça. Em tudo dai graça, né? Outra pessoa que escutou ele falando isso falou assim: mas espera aí, você está pulando os cadáveres, não está? Tô pulando, é muito morto, mas você está pulando porque você está vivo, então você tem que agradecer isso. Então vamos falar um pouco sobre essa expressão aqui, tá bom? O tema está em Mateus 24, 28, que diz assim, ó: onde estiver o cadáveres ou o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, em algumas traduções dizem, ao invés de abutres, dizem águias, né? Onde estiverem os cadáveres, ali ajuntarão as águias. Não entendo muito bem, né? Porque a águia geralmente não sobrevoa cadáver, não é o tipo de alimento que ela quer. Mas eu imagino porque que naquela época a águia era um símbolo do Império Romano, inclusive nos estandartes, né? Quando Roma marchava, o símbolo era uma águia. Mas vamos tentar entender aí o principal, assim, o tema disso, né? O que a gente quer dizer a essa passagem. Jesus, irmãos, neste livro, um pouco antes, ele fala sobre a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Ele fala sobre a sua segunda vinda, ele fala e mostra quais serão os sinais, e Deus aqui dá instruções claras para os crentes, para os cristãos, sobre vigilância. Então, irmãos, sobre esse tema, eu tentei entender exatamente o que era, mas não cheguei a um consenso. Mas eu consegui ter dois tipos de entendimento do que a Bíblia fala, ou então estudiosos falam. Se você analisar o versículo, você vai ver que um pouco antes de Jesus falar isso, ele falava sobre falsos profetas, falsos cristos. Ele fala assim, ó: virão tempos difíceis. Então eu imagino aqui que aquele momento podemos entender que era um mundo ou um tempo onde as coisas estariam apodrecendo pelo mal, porque é isso que fala o tema, né? Cadáver fala sobre podridão, né? Depois de 4 dias, se não me engano 48 horas, começa a apodrecer. Então, de um momento, de um tempo totalmente apodrecido. Tanto é que no versículo 27 já fala sobre a vinda de Jesus. E ele fala assim para os seus discípulos não se preocuparem em ficar procurando Jesus aqui, Jesus ali. É isso que ele fala aqui. Então, na primeira interpretação, ele fala isso, né, sobre um mundo, um tempo apodrecido. Ponto. A segunda interpretação, irmãos, ao invés de Jesus falar do mundo, ele estaria provavelmente falando sobre o judaísmo da época. Jesus falava do judaísmo como se o judaísmo tivesse apodrecendo. Por quê? Porque ele rejeitou a Jesus. E esse seria o cadáver da passagem. Como exemplo, irmãos, sobre o judaísmo apodrecendo, você pode ver que naquela época existia a lei do talião. O que é lei do talião, para quem é um novo convertido, para quem não conhece? É aquela lei que fala sobre olho por olho e dente por dente. Se por acaso uma pessoa cortasse a sua mão, você teria o direito de cortar a vida dela. Se a pessoa matasse alguém na tua família, você poderia matar o outro. E Jesus, irmãos, pregava justamente o contrário. Se você ver Mateus 5,39, ele fala sobre dar a outra face. Se o irmão se alguém bate em você, ao invés de você revidar, você dá outra face. Se uma pessoa fala para você, vamos andar 1 quilômetro, né, te obriga, não, vamos andar 2. É isso que ele fala aqui. Outra coisa sobre o judaísmo naquela época, era uma devoção excessiva, acima inclusive de Jesus. Eles colocavam a família mais importante que o próprio Jesus. E Jesus, irmãos, pregava uma coisa diferente disso. Ele falava assim, olha, quem não aborrecer pai, mãe, irmão ou qualquer um por amor de mim,
não pode ser o meu discípulo. Ele falava assim, olha, família é importante, mas eu estou, a pessoa tem que me seguir, eu sou mais importante do que isso que o judaísmo prega. Isso vai estar em Lucas 14. O judaísmo também ressaltava e colocava uma importância muito grande na oração coletiva. Nós temos que nos reunir, vamos orar juntos, e é assim que tem que fazer. Quando Jesus ele falava o contrário, não, vocês podem louvar sozinho, tem uma oração solidária, vai orar no canto. Tanto é que em Mateus 6, ele fala só, se você quiser orar, você entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai em secreto. Essa era a orientação. Só que os judeus, irmãos, não aceitavam Jesus como Messias, não aceitavam que Jesus tinha uma natureza divina. Então, irmãos, se você me perguntar assim, Cris, qual que é a interpretação correta dessa palavra? Irmãos, a verdade é que eu não sei. Não sei, porque eu tenho que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, de repente eu tenho que esperar o momento certo de entender isso. Nem tudo na Bíblia a gente consegue entender, mas a gente tem que crer, tem que orar, buscar e crer na palavra. E isso é uma realidade. Se você olhar tecnicamente, é onde está um cadáver que se ajuntam, né, os animais que vão comer esse tipo de podridão. Amém? Irmãos, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha, Senhor, cada vez mais em nossas vidas, nos mostrando, papai querido, a tua vontade, nos mostrando o caminho para que, papai querido, sejamos dentro, Senhor, do que tu esperas para cada um de nós. Abençoa tantos que ouvirem essa mensagem, faz conforme a tua santa vontade, é que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, evangelize. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.